Boa noite YouTube, boa noite Instagram, boa noite turma, como é que vocês estão? O melhor jeito para começar a investir com direção sem ter conhecimento é o nosso título da live de hoje. Fala aí, seja muito bem-vindo, fala Souza, beleza? Essa live faz parte de uma série de lives de aquecimento para a Masterclass Bizu das Finanças, que vai acontecer do dia 11 ao dia 15 de abril, para você que quer alavancar os seus investimentos ou quer sair das dívidas e ir rumo aos seus primeiros 10 mil reais investidos. Então, muito boa noite, me chamo Diego Aires, sou o criador do método Combatente Rico e o tema do episódio de hoje... Fiquei com garganta seca agora. O tema do episódio de hoje é quarta, não é isso? Quarta-feira, então nas quartas-feiras a gente está falando aqui dos investimentos bisurados. E dentro desse tema de investimentos bisurados eu trouxe aí esse título, o melhor jeito de começar a investir com o direcionamento correto sem você ter conhecimento de mercado financeiro. E eu estou trazendo exatamente esse tema porque é um tema que surgiu lá no formulário. Fala Souza, compartilha essa live aí com pelo menos 5 amigos seus. Deixa eu compartilhar aqui também com a galera, para poder ajudar a turma a investir, a começar a investir de forma direcionada. Pronto, já compartilhando aqui com a galera e você também. Já compartilha, já manda foguinho aí nos comentários aqui embaixo. Tá, então, o que é você investir com direção sem conhecimento? É o seguinte, imagine que você está, por exemplo, no seu exercício de campanha. Estou até lembrando aqui da época que eu estava no acampamento lá na EAR. São formados os pelotões e dentro dos pelotões são formados ali os G6, que são os grupamentos de combate. E eu era, naquela época, líder do meu GC. Só que o que acontece, cara? O líder, ele direciona ali o grupamento, só que ele não é o cara que sabe de tudo. E aí eu quero que você comece a fazer um paralelo na tua vida financeira em relação a isso, tá? Porque você é líder das suas finanças, só que você não é o cara que precisa saber de tudo sobre o mundo financeiro, tudo sobre as finanças. Fala Felipe, fala Giovanni, bem-vindos. Então você não precisa saber de tudo, tá, sobre as finanças. Então foi formado lá os pelotões, foi formado os G6, e aí foi por ordem como é que é o nome? Foi por ordem do pecúlio lá. Então eu era ali o da testa, fiquei na testa, no meu pelotão, e então da testa ali na minha coluna, como eu era primeiro, né, na testa, eu fiquei sendo o líder lá do grupamento. E chegou um momento lá que ia ter a corrida de orientação. E cara, quando chegou na corrida de orientação, eu não entendia muito bem o mapa. Até hoje não entendo, não parei para estudar sobre. A gente até teve instrução disso, só que, cara, é tudo muito corrido. É uma semana ali de instrução na correria e não é um mapa para cada um. Sempre tem um grupo ali da corrida de orientação, fica um responsável. Então, cara, eu olhei aquele mapa, me entregaram o mapa, né? Eu era o líder do GC, então me entregaram o mapa de orientação e eu olhei para aquele mapa e falei, galera, quem entende disso aqui? Porque eu não entendo. Beleza, eu sou o líder aqui, só que eu não entendo de corrida de orientação financeira. Não entendo, não sei interpretar isso aqui, não sei qual é a melhor forma da gente ir. E aí teve um guerreiro lá que se acusou e falou, cara, eu entendo disso. E eu paguei a missão para ele. Falei, brother, então o negócio é o seguinte, tá aqui, você vai conduzir o nosso pelotão. Tá? Então imagina, se eu fosse tentar conduzir ali o pelotão com algo que eu não sei. Como é que eu ia dar direcionamento para aquelas pessoas se eu não sabia interpretar aquilo? Eu tinha o mapa, eu tinha as informações, só que eu não sabia interpretar e conduzir da maneira adequada. Então, se de repente você está nessa de, poxa, eu tenho as informações do mercado financeiro, eu até sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, só que eu não tenho um direcionamento correto para os meus investimentos, eu vou te falar exatamente como você faz isso, tá?
Então, assim, eu paguei a missão lá para o guerreiro, né, que sabia ler aquele mapa de orientação financeira, e ele conseguiu conduzir ali através da leitura do mapa. E por mais que ninguém soubesse ali ler o mapa, mas uma pessoa sabendo conduzir, o grupo conseguiu chegar onde queria chegar. Sem conhecimento, o grupo ele conseguiu por causa de uma pessoa que soube dar a direção. Tá, e o que eu quero dizer com isso? De novo, você é líder das suas finanças. Tá, lembrando aqui que eu estou fazendo um paralelo em relação ali à corrida de orientação num exercício de campanha, tá? Estava contando aqui, vocês que estão entrando aqui agora, né, tem o Xará aí também, né, o Diego, o Adriano, o El. Eu estou falando aqui da época que eu fui escalado como líder do grupamento de combate lá na escola de formação. Estava ali na primeira série, a gente fez o exercício de campanha e no momento da corrida de orientação, né, me entregaram o mapa e eu não sabia ali. Eu era líder do grupo, só que eu não sabia conduzir aquele grupo naquele exercício especificamente. Eu sabia em outras partes e outros aspectos, eu conduzia muito bem, porém naquele específico eu não sabia. E aí foi que eu fiz, paguei a missão para quem sabia e o cara conduziu aquele grupo e a gente conseguiu chegar. Então você, na posição de líder das suas finanças, você não tem que saber de tudo. Você quer investir? Você não tem que saber sobre tudo de investimento. Você pode investir delegando essa função para quem sabe investir, para quem tem o conhecimento, para quem tem um mapa mais adequado. Então, fazendo essa comparação entre o grupamento de combate, a corrida de orientação, quem são essas pessoas, o que é esse mapa, traz aí para a tua realidade financeira. O que é esse mapa aí? São as casas de análise. As casas de análise de investimentos, são as casas de research, eles têm o mapa. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são os analistas que trabalham na casa de análise. E o que são casas de análise? Né? São empresas que são focadas em criar relatórios de investimento para ajudar os investidores a investir. Desde o cara que é iniciante, o cara que não entende nada de investimento, até aquele cara que é milionário, que já é bilionário, inclusive também, só que ele precisa de um apoio ali pontual para atingir determinado objetivo. Então ele pode recorrer a essa casa de análise. Daqui a pouquinho eu vou falar exatamente como foi que eu fiz isso, tá? Mas assim, por que eu recomendo você começar por aí? Qual que é o maior benefício, né, de você investir dessa forma? É que você não precisa estudar o mercado para começar a investir. Você economiza um tempo gigantesco da tua vida, você economiza uma boa grana, porque você vai estar com o direcionamento correto, em vez de ficar correndo risco de ficar investindo errado, ou de colocar um investimento num ativo que vai prender o teu dinheiro, porque você não tinha aquele conhecimento. Então talvez você esteja quebrando cabeça, né? Que nem eu quebrei na época, lá em 2019, quebrando cabeça e tentando entender aí o basicão, tipo assim, CDB, o que é CDB, o que é CDI, o que é Tesouro Direto, o que são ações, o que são fundos imobiliários. Eu lembro até que quando eu comecei a investir, me perguntaram assim, Diego, tu já investe em FIIs? Eu, cara, que é isso? O que é FIIs? FIIs é fundos de investimentos imobiliários. E era uma coisa muito difícil para mim entender. Então, alguma coisa ou outra ali eu já tinha entendido, mas outra, cara, era muito complexo para mim. Eu simplesmente tinha o conhecimento, eu tinha até um mapa, só que eu ficava sem direção. Então você pode ter o conhecimento, você pode ter o mapa, só que se você não souber olhar para aquilo e saber o que tem que ser feito, ao invés de você, entre aspas, né, perder tempo tentando entender aquilo sozinho, você pode delegar isso para outra pessoa. Cara, pega esse bizu, você delega isso para outra pessoa, enquanto essa outra pessoa está te dando as orientações, você vai adquirindo inteligência na tua jornada. Só que você vai adquirindo inteligência à medida que você investe. Você não espera ter todo o conhecimento para começar a investir.
Você já investe, vai adquirindo ali a inteligência, vai estudando por fora e aí depois você começa ali a investir por conta própria. Então olha só que massa. Se você quer uma estratégia de investimento, mas não sabe como montar essa estratégia, vai lá na casa de análise e pega o bizu lá. E com o tempo, com a prática, com os teus investimentos, você vai aprender na prática. Não tem como você aprender investimento só na teoria, senão você vai ser uma pessoa cheia de informação e zero de sabedoria. Tá aí, e o bizu é esse, cara. É você pegar ali primeiro esse auxílio. Você sendo na posição de líder das tuas finanças, você não precisa saber de tudo. Ser líder não é saber de tudo. Ser líder também é delegar funções que você não está preparado para desempenhar. Entende? Então, um grande empresário, tem até uma história do... Como é que é o nome? Do Bill Gates. O Bill Gates, ele falava assim, cara, na faculdade eu não era o melhor aluno, mas hoje eu tenho na minha empresa os melhores alunos trabalhando comigo. Entendeu? O que isso significa? Cara, no mundo dos investimentos você não precisa ser o melhor investidor, o cara que entende de tudo sobre investimento, você só precisa estar cercado de pessoas que te dão as melhores recomendações. Cara, vira essa chavezinha, pega esse bizu e desapega um pouco aí de querer entender tudo sobre o mercado financeiro para começar, para ter resultado. Começa aí pelas casas de análise. Diego, eu quero estratégia de criptomoedas. Você vai esperar aí entender sobre criptomoedas, e aí quando você vai estudar criptomoedas, você vê que não é só Bitcoin, você vê que tem um mundaréu aí de criptomoedas, e aí quando você entra nesse mundo, você descobre aí os NFTs, que já é outra coisa aí, que são aquelas imagens lá que são aqueles memes que são monetizados, aquelas imagens monetizáveis, e aí você vê que tem, cara, um mundaréu de coisa nessa parte só de criptomoedas. Pô, Diego, quero investir em criptomoedas. Ao invés de você parar a tua vida para entender esse mundo das criptomoedas, como é que monta uma carteira de criptomoedas, cara, vai lá, paga ali uma casa de análise, eles vão te dar as recomendações, você investe conforme as recomendações, à medida que você investe, você vai tendo resultado, o teu resultado ele vai pagar uma hora ou outra, né, de acordo com o tempo e com o teu objetivo ali. Ele vai pagar a tua assinatura e você já vai aprendendo na prática. Você também não vai ficar seguindo as recomendações cegamente, né? sem entender o que você está fazendo. Você vai fazer com um direcionamento e à medida que você caminha, à medida que você está investindo, você vai adquirindo o conhecimento necessário para futuramente você poder tomar as suas próprias decisões sozinho. Quem nunca investiu é uma criança quando está investindo. E quando eu falo aqui uma criança, não é no sentido pejorativo, no sentido de diminuir, mas no sentido de que você está aprendendo, no sentido de que você está no início da jornada. E você também não precisa saber de tudo sobre os investimentos, como eu falei. Diego, eu quero uma estratégia para fundos de investimentos imobiliários, para os FIIs. Você prefere parar a tua vida, começar a ler livros sobre fundos imobiliários, aí você vai ver fundos de tijolos, fundos de papéis, fundos de desenvolvimento, fundos de fundos, aí você vai ver tudo isso, aí tá, beleza, entendi o que é fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de desenvolvimento, fundo de um monte de coisa aí. Beleza, entendi tudo. Agora eu vou ler sobre declaração de imposto de renda sobre fundos imobiliários. Eu entendi então, se eu não vender a cota, se eu não tiver lucro, não tenho que pagar imposto sobre os rendimentos. Só que se eu tiver lucro, eu vou ter que declarar isso. Então eu vou estudar como é que é a declaração de imposto de renda. Aí você passa um ano todinho estudando sobre fundos imobiliários para depois ficar obeso aí mental de um monte de conhecimento de fundos imobiliários e nunca fez o seu primeiro investimento porque não tem direção. Porque não entendeu aí como é que monta, como é que os fundos imobiliários vão conversar com toda a tua carteira de investimento. Então, você não precisa parar a tua vida para poder conhecer sobre investimento para começar a investir. Você pode investir com segurança, com direcionamento e à medida que você vai investindo, você vai tendo os resultados e vai
adquirindo conhecimento. E eu fiz exatamente isso. Lá em 2019, quando eu estava me reerguendo financeiramente, eu queria investir, só que eu não tinha segurança. Eu já tinha lido muita coisa sobre investimento, só que eu ficava travado. E aí? Se eu investir errado? E se eu investir e perder dinheiro? E se eu investir meu dinheiro ficar preso lá, se eu não puder resgatar? Eu não sabia o que ia acontecer. Eu ficava inseguro ali com a minha vida financeira em relação aos investimentos. E se a corretora quebrar? E se eu escolher uma corretora errada? Se eu ficar pagando taxa de bobeira aí numa corretora que cobra taxa, enquanto eu poderia investir através de uma outra corretora que não cobra taxa? E eu estava nesse impasse. Até que eu estava lá um dia assistindo vídeo no YouTube de investimento. E aí apareceu o anúncio da Betina. Quem conhece a Betina aí? Diz aí nos comentários. Eu conheço a Betina, da Empíricos. Então eu vi aquele anúncio e eu só ignorava. Ignorava, até que, estava tão repetitivo que eu vou assistir. O que é isso? O que é isso que eles estão falando? O que é Empíricos? Eles estão falando de investimentos? Está aparecendo? Talvez deva fazer sentido para mim. Assisti ali o anúncio até o final, cliquei no Saiba Mais, fui lá para a página, aí li lá, assisti o vídeo de apresentação e eu, que massa. Isso faz sentido para mim. E engraçado que eu assinei, comecei a investir pelas recomendações, comecei a ter resultado lá nos investimentos. E eu falei lá no quartel, comentei assim, na conversa, assim, na hora do café, né? Comentei assim, comecei a investir pela Empíricos, comecei a investir pelas recomendações lá da Empíricos. Teve gente que, beleza, ok, mas teve gente que tirou onda. Mas tirou onda valendo, assim, estão te enganando, não sei o que, Empíricos é pirâmide, isso é tudo mentira, tu tá perdendo dinheiro. Eles não sabiam da minha carteira de investimento, eles não sabiam dos meus resultados, só que ainda assim eles falavam mal. E a grande questão é que, ninguém ali, e eu perguntei, né, ninguém ali nunca tinha assinado uma casa de análise, nunca tinha entrado no site da Empíricos e viu lá o que é. E eu perguntava assim, né, por que você não gosta da Empíricos? Porque eu estou tendo resultado. Pelas recomendações que eles estão me dando, eu estou tendo resultado. E aí a galera falava assim, porque eles prometem ganhos fáceis, porque parece que eles querem enganar você, querem ter o dinheiro, que é pirâmide, que não sei o quê. E eu, beleza. Você sabe o que é uma casa de análise? A pessoa não sabia o que era uma casa de análise. No mínimo, para falar mal de uma instituição, ele tem que saber o que é essa instituição. É que nem eu falar assim, eu fui no... Deixa eu ver aqui. Eu fui no posto tal. Deixa eu ver aqui agora, posto caixa. Eu olhei para uma caixa ali, né? Eu estava procurando algum elemento aqui para falar o exemplo que seja totalmente desconhecido. Eu fui no posto caixa. E aí a pessoa fala mal assim, tu tá abastecendo o teu posto nesse posto caixa aí, deve ser furado esse posto caixa. Aí eu falo, tu sabe que posto eu tô falando? Eu não tô falando de posto de abastecimento de combustível. Eu tô falando de posto de lavagem de carro. Lá em Rio Branco, no Acre, pelo menos lá, aqui em Curitiba eu não sei, mas lá em Rio Branco eu até ficava meio confuso, porque quando a galera fala posto, não é posto de gasolina, às vezes é posto de saúde, às vezes é posto de lavagem de carro, o lava-jato, né, o lava-rápido. Então eu tô dando esse exemplo porque, eu falava de uma coisa, a galera ali, não todo mundo, mas um ou outro falava mal, sendo que eles nem sabiam do que eles estavam falando. Ou seja, eu falei, galera, estou investindo aí, seguindo as recomendações da Empíricos, estou tendo resultado massa. E a galera falava mal da Empíricos, sem saber o que é uma casa de análise, sem saber o que era aquilo. Então, eu não estou aqui fazendo propaganda da Empíricos, tá? Eu estou falando daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu tive resultado e daquilo que você
pode ter resultado. Inclusive, no final, vou falar outros exemplos de casa de análise que você, por conta própria, pode ler sobre, assim como eu fiz lá no passado. Eu li sobre as casas de análise, tirei minhas próprias conclusões, fiz minhas próprias decisões. Da mesma forma, você, de acordo com os teus objetivos, você vai ler, vai tirar suas próprias conclusões e fazer suas próprias decisões. Eu não posso decidir por você. O que eu posso aqui é falar o que você pode fazer em relação a isso, tá? Então, assim, a galera falava coisas que eu não sabia, e talvez você seja um tipo de pessoa assim, que sem querer você está falando isso. Sem querer você está ignorando esse tipo de anúncio, ignorando esse tipo de oportunidade de você começar a investir com direcionamento, sem perder tempo em adquirir conhecimento para só então depois começar. Talvez você esteja preso aí a crenças suas, crenças financeiras, crenças que não te levam a nada, que na verdade nada disso é um fato. Quando as pessoas falavam assim, isso é pirâmide, isso é um fato ou é uma crença? É uma crença, é o que ela achava que era, não o que de fato é. Que eles prometem ganhos fáceis. Vamos ver lá dentro o que eles falam. Cara, eles falam que é fácil? Não fala que é fácil. É uma crença, não é um fato. Então, cara, só de você entender isso, como é que funciona uma casa de análise, já cai por terra todas essas crenças que você tem em relação à casa de análise. O que você precisa fazer para... Como é que funciona, melhor dizendo? Como é que funciona uma casa de análise? Você paga uma assinatura ali, anual, tá? Você pode renovar todo ano se você quiser. Na maioria das vezes, a renovação ela é automática, então você tem que pedir para cancelar antes da renovação, ou se renovar, você tem 7 dias após a renovação para cancelar e reembolsar aí. E geralmente você assina ali durante o ano e paga parcelado em 12 vezes. E fica como se fosse ali uma espécie de mensalidade. E todo mês, ou toda semana, ou todo dia, dependendo ali do tipo de relatório que você comprar, você vai receber as recomendações para você investir. Então, o teu dinheiro ele não fica investido na casa de análise. O teu dinheiro ele é para comprar esses relatórios. E de posse desses relatórios é que você vai investir no mercado financeiro. É que você vai ler, beleza, tem que investir tanto nessa ação, tem que investir tanto nesse título, tanto nesse ativo. Aí você vai lá na corretora e investe de forma direcionada, sem ter que ficar tentando entender muita coisa. Você vai fazendo ali, vai entender ali o que você está fazendo, mas não é você que está tomando a decisão ali de qual ativo você vai escolher. Você vai entendendo o porquê os porquês das coisas durante a tua jornada. Eu comecei numa assinatura que era R$7 por mês. Depois eu fiz outra que era R$10 por mês. Eu fiquei com duas. Fiquei com uma que era R$10 por mês e uma que era R$7 por mês. E aí fui investindo de pouquinho em pouquinho. E quem é que pagava essa assinatura? Eu, do meu bolso, do meu salário. Porém, eu estava comprando tempo, eu estava comprando conhecimento, eu não estava estudando aleatoriamente, eu não estava perdendo tempo. E se você acha que não dá para comprar tempo, dá para comprar tempo. Não às 24 horas, não tem como você ter mais de 24 horas por dia. Não dá para comprar tempo nesse sentido, de vou ter mais tempo, mas no sentido de você produzir em menos tempo. Quando você produz resultados em menos tempo, você comprou tempo. Ao invés de eu ter tanto resultado que eu tinha em 6 meses, eu tive em 1 mês. Talvez ali 6 meses seria o tempo de eu aprender para ter segurança e começar a investir. Opa, não, peraí. Vamos acelerar o tempo. É quanto? R$10 por mês? Beleza. R$10 por mês. Estou pagando aí. Estou pagando, estou aprendendo, estou investindo, já estou tendo resultado. Daqui a pouco esses resultados eles começaram a pagar a minha assinatura. Então fui acelerando o tempo aí. As coisas foram, esses relatórios, as coisas são esses relatórios, começaram a sair de graça para mim. De graça não, eu continuei pagando. Só que pagando não mais do meu bolso, não mais do meu trabalho. Eu já tinha criado uma renda passiva que pagava isso aí. E é muito massa quando você começa a criar renda passiva. Porque você começa a criar
ali com pequenos objetivos. Por exemplo, você começa, inclusive o Bezerra, o especialista em investimento, ele é do Exército, ele entende dessa parada aqui que eu estou falando. Bezerra é o Buscando a Meta, que acabou de entrar. Inclusive, ele é um cara também que compactua com essa ideia de você começar a investir com esse tipo de mentalidade. Cara, eu vou investir aqui para conseguir cobrir essa despesa que eu tenho. Então, eu estava investindo lá em ações, em fundos imobiliários, em títulos do Tesouro Direto, que paga cupons de juros semestrais. Estava investindo no... Eu falo tudo tava, porque eu já não sigo mais as orientações da Empíricos. Hoje eu já adquiri conhecimento para tomar as minhas próprias decisões, montar minha própria carteira, tá? Então, por isso que eu estou falando aqui no tava, tá? Tudo eu vivenciei. E são etapas, tá? Só contextualizar você aqui. Eu estou em um certo nível de investimento, que se eu falar o jogo que eu estou jogando agora, talvez não faça sentido para você. Eu estou falando o jogo que eu joguei quando eu estava começando e faz mais sentido para você. É que nem um marombeiro, um cara que já está há 3 anos aí de academia, já está com o corpo todo trincadão, já está monstro. O treino que ele faz hoje, a dieta que ele faz hoje, não é a mesma para aquele cara que está iniciando, é diferente. Ele pode falar até, olha, no começo eu fazia isso, meu treino era esse, minha alimentação era essa. É exatamente isso que eu estou falando, tá? O jogo que eu jogo é diferente do que eu estou falando aqui. O jogo que eu joguei é o que me trouxe ao jogo que eu jogo. E é o que eu estou falando, é o que eu estou entregando para você. O jogo que eu joguei. Então a gente começa com essas pequenas metas de começar a renda passiva da gente, começar a cobrir pequenas despesas, pequenos investimentos. Então eu estava ali pagando R$10 do meu bolso, né, 17 depois, né, que foi os R$10 de uma assinatura e 7 de outra, estava pagando ali do meu bolso e os rendimentos eles começaram a me pagar. Os dividendos começaram a pagar essas assinaturas. Comecei lá com 60 centavos de renda passiva, R$1, R$1,50, R$2, aí daqui a pouco, R$5, isso todo mês, tá? R$5, R$10, R$15, R$20, 30, 50 e o negócio vai crescendo, vai virando uma bola de neve, porque quanto mais dinheiro, maior a curva de crescimento. No começo é assim, é centavos, depois é reais, depois é dezenas de reais, centenas e milhares de reais, e o negócio cresce numa curva exponencial, não é uma curva assim simétrica, não é uma curva simétrica, né, numa progressão simétrica, numa progressão geométrica, quando você joga aí o jogo dos juros compostos. Então eu vi que estava fazendo sentido eu seguir aquelas recomendações, que estava fazendo sentido eu adquirir conhecimento e inteligência à medida que eu pagava ali as assinaturas e os meus rendimentos se pagavam ali, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Tá? No começo eu não tinha conhecimento nenhum, no começo eu não tinha segurança nenhum e nem direcionamento nenhum. Então eu assinei, comecei a ter resultado, comecei a falar com a galera e foi fazendo sentido para a galera foi fazendo e todo mundo não, né? Mas quem quis aplicar também está tendo resultado até hoje. E hoje eu não aplico mais essa estratégia. Por quê? Porque eu já tenho a minha própria estratégia. Mas, caso daqui a um tempo, depois que eu atinja o meu objetivo, atingi esse objetivo, e eu queiro uma outra estratégia diferente da que eu estou fazendo hoje, eu não vou perder tempo tentando entender tudo sobre o mercado financeiro para aquela minha estratégia. Eu vou lá para a casa de análise, compro o relatório, faço os investimentos direcionado. Quando eu faço isso, eu estou comprando tempo, estou acelerando o tempo, porque eu consigo puxar os resultados para o agora, ao invés de esperar estar pronto para começar. E dentro da casa de análise, se você for ver, cara, tem muita coisa. Não somente dentro da casa de análise, né, mas no mundo do mercado financeiro, tem muita coisa que se a gente for querer estar pronto e ter o conhecimento necessário para investir, você não vai. Porque você vai perceber que à medida que você estuda o mercado financeiro, você vê que, cara, existe muita coisa que você nem sabia que existia.
Então, lá dentro da casa de análise, você vai ver que tem um cara que é só de renda fixa, aí dentro da renda fixa tem aquele cara que é só de crédito privado, tem aquele cara que é só de crédito público, que é lá o Tesouro Direto. Crédito privado são os CDBs de bancos, né? São os CDBs, são as debêntures, são as LCIs, LCAs, CRI, CRA, são créditos privados. Então o cara estuda só isso, estuda o mercado financeiro só disso. Tem um cara do crédito público, vai estudar Tesouro Direto, aí Tesouro Direto tem Tesouro Selic, IPCA, prefixado, e monta uma estratégia lá de acordo com cada objetivo. Tem como fazer trade com Tesouro Direto, ou seja, trade em renda fixa. Talvez você pense assim que só dá para fazer trade com ações. Dá para ganhar muito dinheiro fazendo trade com renda fixa. Ou seja, você consegue unir aí um potencial de ganho rápido, que é o trade, o objetivo é esse, é você fazer ganho rápido, né? O dia a dia trade, o day trade, né? O dia a dia, e o swing trade, que é compra e venda em dias diferentes. Então você tem esse ganho rápido com a segurança da renda fixa. Só que você vai parar para estudar isso, algo que você nem sabia que existia, ou você vai começar com um direcionamento, paga ali uma recomendação, vai investindo por recomendação, e aí você vai entendendo ali como é que funciona o jogo e tal. Se fizer sentido, você foca o teu estudo nisso, para montar uma estratégia própria. Se não, continua nas recomendações. Tá? Cada um vai ter uma estratégia de investimento para alcançar determinado resultado. Então tem um cara da renda fixa, tem um cara da renda variável, dentro ali da renda variável tem um cara das ações, dentro ali do mundo das ações não é só day trade e swing trade. Tem day trade, tem swing trade, e o que é isso? O que é day trade? O que é swing trade? Tem o cara do aluguel de ações. Então, talvez você nem saiba que existe aluguel de ações. Talvez você pense que só existe compra e venda de ações. Diz aí nos comentários se você sabia que existe aluguel de ações. Fala Ellen, Emerson, fala Reis. Diz aí nos comentários, cara, eu sabia que existia aluguel de ações. Cara, não fazia ideia que dá para alugar ações. Eu vou falar rapidinho aqui para você entender como é que é esse negócio de aluguel de ações. Só para você entender que, cara, tem coisa que você nem sabe que existe e que dá para fazer dinheiro com isso. Aluguel de ações é assim, ó. Eu vejo ele que, cara, o mercado ele vai cair. Né? Eu já fiz ali a minha análise, cara, eu vi que a Ibovespa, no caso, né, especificamente no mercado de ações, cara, eu vi ali que o mercado de ações vai cair, cara. E eu não tenho as ações que eu vejo que vai cair. Só que eu aposto, né? Ou seja, eu acredito que aquelas ações vão cair e tem como lucrar com a queda de ações. Olha, ela não fazia ideia que tem como você alugar ações. Alugar mesmo, assim como você aluga uma casa, aluga um carro, você aluga ações. Então tem como você lucrar na queda do mercado. Não é só na alta. A galera está muito ligada em, vou fazer trade para comprar barato e vender caro. Sabia que tem como fazer o inverso? Se o mercado está caindo, tem como você lucrar com isso através do aluguel de ações. Então, digamos que eu quero fazer essa estratégia. Então, você tem a ação deixa eu ver aqui, da Magazine Luiza, que é bem conhecida. Cara, Magazine Luiza. Eu estou apostando ali na queda da Magazine Luiza, que vai cair. Estou apostando nisso. Para quem entrou agora, não estou apostando nisso. Tá? Isso é um exemplo, é meramente ilustrativo. É um exemplo didático. Tá? Então, eu estou apostando que a Magazine Luiza vai cair. Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho Magazine Luiza. Você tem. Eu vou falar, olha, Ellen, por exemplo, né? Ellen, você que tem Magazine Luiza, você me aluga algumas ações? Aí você fala, alugo, ao preço de tanto. Beleza, então, daqui. Aí eu alugo por um preço menor do que aquela ação vale, óbvio, né? E aí eu, em posse dessa ação, ela não é minha, ela está alugada. Só que está comigo. Como ela está comigo, eu posso vender ela. Nem é minha, mas eu posso vender porque ela está alugada para mim, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu só tenho que te devolver depois. E a gente vai fazer um contrato de aluguel ali, claro, né? Essa parada de contrato, ela
Não é nada difícil, tem que levar em cartório e tal, nada não, é tudo pela corretora, tá? É tudo muito rápido de fazer. Tá? Então, a gente faz ali um contrato de, vou alugar a tua ação, daqui a um mês eu devolvo. Aí tu, beleza, o preço é tal. Tá, beleza, tá aqui, toma. Tô alugando, eu tô em posse dessa ação, tô com a Magazine Luiza. A Magazine Luiza vai cair. Eu comprei a R$10, por exemplo, só para ficar ilustrado aqui. Eu comprei a R$10, eu aluguei ela a R$10. O preço dessa ação tá 30. Exemplo, tá? O preço dessa ação tá 30. Eu aluguei a R$10. E aí eu vi que o mercado vai cair. Opa, rapaz, eu vou pegar essa ação e vou vender para fulano ali. Fulano quer comprar Magazine Luiza? Então tá aqui, ó. Toma aí, R$30. Nessa operação, o que aconteceu? Eu tô com R$30 daquele cara que comprou. E eu tenho que devolver essa ação para Ellen, né? Para Ellen, que é a dona da ação. Só que eu não vou vender agora. Eu não vou devolver agora. Por quê? Porque primeiro que a ação não está comigo, está com o cara que comprou a 30 e o mercado ainda não caiu, ainda está a 30. Só que aí daqui a pouco o mercado cai. Essa ação que estava 30 agora está valendo 15. Caiu 50%. O que acontece? Galera, estou comprando o Magazine Luiza a R$15. E eu vou lá, compro aquela ação. Olha só, eu vendi de 30 e comprei de 15. Lucrei R$15 nessa operação. Só que lembra que essa ação não é minha? Eu tenho que devolver para Ellen essa ação. Então, eu devolvo para Ellen e pago os R$10 da Ellen. O que aconteceu? No final dessa operação toda, eu lucrei R$5 com a Magazine Luiza caindo. O mercado caiu e eu consegui lucrar fazendo isso com algo que nem era meu. Só fazendo esse tipo de estratégia. Só que você vai parar para estudar o mercado. Diego, eu fiquei interessadíssimo agora em aluguel de ações. Quero saber tudo sobre, quero investir em aluguel de ações, vou estudar tudo sobre e tal. E não faz isso. Não para a tua vida para estudar sobre isso, para começar a aplicar esse tipo de estratégia. Vai lá numa casa de análise, procura uma estratégia de aluguel de ações. Você pode encontrar também como venda à descoberta. É outro nome, tá? É a mesma coisa. Venda à descoberta, ou seja, eu vendi algo que não é meu, eu não estou coberto, tá? Então estou descoberto, tô com a bunda na janela, né? Como se diz. E você pode buscar esse tipo de orientação nas casas de análise e investir ali conforme as orientações. Você não tem que ficar prevendo se o mercado vai cair, fazendo estudo de mercado. Você vai lá e segue as orientações. No meio da tua jornada, você vai adquirindo conhecimento. Se for um assunto que você falou, cara, que massa, gostei dessa parada, vou começar a estudar mais para fazer por conta própria, porque eu gostei, eu quero continuar com esse tipo de estratégia. E aí você vai aprendendo na caminhada. Se não, você simplesmente, quando acabar ali a assinatura, ou quando você atingir o teu objetivo em relação a esse tipo de estratégia, você não renova. Você simplesmente, beleza, eu aprendi, eu sei, deu resultado, e tá aqui, vida que segue, vou seguir outra estratégia. Tá, então não caia nessa de querer estudar um mundaréu de coisa para poder investir. Tá, dentro de fundos imobiliários, aí também tem as estratégias lá dos fundos imobiliários. Dentro das criptos, cara, nas criptomoedas existe muita coisa que você também não faz ideia, que não sabe, e que se eu começar a falar aqui, mais vai te assustar do que te ajudar. Tem muita coisa. Então, não espere, tá? Ter todo o bizu dos investimentos, tudo certinho, eu sei tudo agora e agora eu sou o cara e vou lá. Não faça isso. Tá? Que nem eu, quando estava lá no acampamento, lá na primeira série, me entregaram o mapa de orientação. Eu não sei corrida de orientação. Eu era líder do grupamento de combate e não sabia conduzir aquelas pessoas com aquele mapa. O que foi que eu fiz? Alguém sabe fazer isso aqui? Guerreiro se acusou. Então, guerreiro, ó, tá aí, ó, missão é tua agora. Paguei a missão pro cara, ó. Leva a gente, tá? Leva aqui o grupo. O que eu estou dizendo? Você é líder das suas finanças, mas você não precisa saber de tudo para conduzir a tua vida financeira. Você pode recorrer a essas casas de análise. E é bem simples de você começar.
tá? É só você entrar lá nos sites, vou passar daqui a pouquinho uma lista das casas de análise que eu confio que vão entregar ótimas recomendações, e você só precisa definir o teu objetivo antes, tá? Não comece a investir sem objetivo, sem saber o que você quer. Você vai entrar numa casa de análise, você vai se deparar com um monte de assinatura. Você quer renda extra com investimento, você quer renda passiva, você quer criptomoedas, você quer alavancar teus ganhos, você quer fazer X, Y, Z, e você tem que definir o que você quer. Se você não faz ideia do que você quer, então, pelo menos dá uma olhada, dá uma estudada nas casas de análise, e aí você escolhe ali aquilo que faz mais sentido para você. Então, o passo a passo é o seguinte, para você fazer isso agora. Você vai no Google e vai colocar lá empíricos, depois você vai abrir uma outra aba e vai colocar Nord, N-O-R-D, November, Oscar, Romeo, Delta, tá? Nord Research. Research é Research. Ou bota Nord, Casa de Análise. Invista Speech. Speech é Sierra, Papai, Índia, Tango, Índia. Speech, tá? Tem que colocar um Invista antes. Se colocar só Speech, vai aparecer lá a raça do cachorro, do Spitz, né? Ele confunde ali um pouco. Então, Invista Speech. E também vai abrir outra aba e vai colocar lá Suno, Sierra Uniforme November Oscar, tá? O Suno. E vai entrar. Vai ver o que a Empíricos tem a oferecer, vai ver o que a Nord tem a oferecer, vai ver o que a Invista Speech tem a oferecer, vai ver o que a Suno tem a oferecer. Existem outras casas de análise também. Essas aqui são as gigantes do mercado. Tá? Existem outras. Existem profissionais liberais que têm suas próprias casas de análise, que eu não posso falar sobre, porque eu não conheço, nunca assinei, mas essas especificamente são as que eu conheço, né, de ler sobre, de ver as recomendações, de testar produtos, e aí você pode ir na confiança, tá? E se você assinar e não gostar, ali nos 7 dias, você pode cancelar a assinatura e ter aí o seu reembolso integral, tá? Mas agora, olha só, se você está num patamar de vida em que você ainda está meio enrolado com dívidas, ainda não está conseguindo fazer o dinheiro sobrar, não vai ser um investimento que vai te tirar disso. Tá? O investimento é um recurso para que você saia disso, mas não é a solução. Assim como ontem e anteontem, acho que todo dia eu estou falando isso, renda extra não é a solução para você sair das dívidas. Renda extra é um catalisador da solução. É o que vai acelerar você sair das dívidas, mas não é o que vai te tirar. Assim como o investimento não é a solução para você sair das dívidas, mas é um recurso para poder ajudar, para poder somar aí, acelerar também o teu processo de saída da dívida, tá? Então, se você ainda não tem controle nenhum sobre a tua tropa, aí você vai ter que assumir pelo menos a liderança da tropa. É que nem, por exemplo, se eu estivesse lá no acampamento, lá, eu era líder de GC, lá, grupamento de combate. Cara, eu não sabia fazer uma coisa, que era a corrida de orientação, deleguei ali. Mas imagina se a minha tropa tivesse a Bangu total. Imagina, eu ia falar, galera, turma, e cara, como é que eu ia encontrar alguém para uma corrida de orientação se tá tudo a Bangu? Então, opa, peraí, bota a tropa em forma, beleza, botou a tropa em forma, agora, quem sabe investir aí? Fazendo aqui o paralelo, né? Quem sabe fazer mapa de orientação financeira, ou seja, quem sabe investir? Beleza, caso de análise. Quem sabe renda extra? Renda extra, tem que fazer tal coisa. Quem sabe onde é que eu tenho que recorrer? É aqui. Você não tem que saber de tudo. Você só precisa ter as pessoas certas no teu time. Beleza? Que mais aqui que eu tenho para falar para vocês? Então, pronto. O que eu estava falando? Não comece, não comece a investir através de uma casa de análise, que são estratégias para alavancar o teu investimento, para crescer o teu investimento. Não comece a fazer isso se você não tem controle sobre o teu dinheiro, não tem liderança sobre a tua tropa. Primeiro, bota a tropa em forma, cria uma reserva de segurança, ou seja, alinha ali com a tua tropa. Olha só, cara, se eu não estiver aqui, fulano vai ficar responsável, beleza? Então,
quem é o fulano responsável. Cara, tua reserva de segurança, ou seja, vida financeira, se eu não puder prover isso aqui, tem a reserva que vai prover aqui temporariamente, mas eu depois vou assumir o comando. Tá? Estou no comando, mas vai ter reserva que vai lhe prover. Tá? Então, depois que fez isso, não precisa montar a reserva toda, mas pelo menos começar a montar, aí sim, com planejamento, com organização, você vai para uma casa de análise. Não precisa você assinar uma casa de análise para poder investir numa reserva financeira. Você começa ali num CDB de liquidez diária, que renda pelo menos 100% do CDI, ou para não ter erro, né, em relação a que CDB eu invisto, do banco tal, Tesouro Selic, a melhor opção, mais segura que tem. Talvez não seja a melhor em termos de rendimento, mas é a mais segura em termos de reserva financeira. E estando todo estruturado, aí sim, aí você começa a investir de forma direcionada e com o tempo você consegue tomar suas próprias decisões e aí sim você vai alavancar de uma forma exponencial. Beleza, turma? Então essa foi uma live de aquecimento para a Masterclass Bizu das Finanças, que vai acontecer do dia 11 ao dia 15 de abril, e é para você que quer o passo a passo para alavancar os investimentos ou quer sair das dívidas e fazer o teu primeiro investimento rumo aos 10 mil reais. E dá para fazer isso ainda esse ano. A gente ainda está em abril, tem 10 meses para acabar o ano, dá para fazer muita coisa. Então, se você quiser ter esse tipo de resultado, faça sua inscrição na Masterclass, é 100% online e 100% gratuito. O link está lá na minha bio. E se você está aqui e já está inscrito, continua acompanhando nas lives diárias, continua acompanhando no grupo de WhatsApp. E se você ainda não respondeu a nossa pesquisa, que é uma pesquisa onde eu pego ali as maiores demandas para trazer conteúdo para você, vai lá no WhatsApp, lá tem o link, né, responde a pesquisa, ou então está lá no seu e-mail e responde a pesquisa, porque eu trago aqui as respostas nas lives e na Masterclass eu vou trazer um aprofundamento, tanto nas aulas quanto nos materiais em PDF. Então a gente se vê amanhã. Amanhã é quinta-feira, a live será às 16 horas, tá? Live de quinta é às 16 horas porque é a hora do café. É uma live de bate-bola, perguntas e respostas para a gente poder aí alavancar os teus investimentos ou te ajudar a sair das dívidas rumo aos 10 mil reais investidos. Obrigado, valeu Jéssica, Renata, André Tainari também. Valeu, falou!